A história começa nas escuridões do espaço, onde duas naves espaciais estavam envolvidas em uma perigosa batalha de laser, com chuvas de luzes vermelhas e azuis por todos os lados. De repente, uma das naves abriu um buraco de minhoca, no último momento, entrou nele e desapareceu diante dos olhos de seu inimigo. Uma nave saiu do buraco de minhoca e começou a se dirigir em direção à Terra, mas durante o processo, destruiu um satélite, causando alguns danos à própria nave. Dela saiu uma criatura da espécie conhecida como Predador, que imediatamente ativou uma pequena nave e escapou antes que a nave principal colidisse, deixando-a seguindo em direção à Terra soltando fumaça. Enquanto isso, no México, uma sniper de elite chamada Queen estava em uma missão secreta na selva, mirando em alguns perigosos lordes das drogas. Assim que ela disparou sua primeira bala, uma enorme explosão ocorreu. Era a nave do Predador caindo na selva. A onda de choque foi tão forte que derrubou Queen, que, ao recuperar a consciência, se perguntou o que era aquilo e se dirigiu ao local do acidente, onde encontrou uma armadura de tecnologia alienígena que pertencia ao Predador, além de outros itens. Enquanto tentava entender um dos objetos, seu parceiro do Prey chegou, assustando Queen, que colocou o objeto no pulso. Um som estranho veio da selva, e eles viram um companheiro pendurado de cabeça para baixo em uma árvore, morto. De repente, o Predador apareceu, e eles, assustados, começaram a atirar, mas ele usou seu poder de invisibilidade para desaparecer. As balas não o atingiam, mas ele revidou, matando Dupree instantaneamente. Quando Queen se aproximou, a braçadeira em seu pulso se ativou, liberando uma energia que deixou o Predador inconsciente e cortou o corpo pendurado ao meio. O sangue que escorreu fez o Predador ficar parcialmente visível, e Queen, percebendo o perigo, pegou sua bolsa e a braçadeira e fugiu. No caminho, uma pequena bola de ferro brilhante saiu da braçadeira e caiu em suas mãos, que ele pegou com cuidado. Mais tarde, uma equipe de resgate de alto nível chegou ao local do acidente, liderada por Trigger, que claramente sabia muito sobre os predadores. Na manhã seguinte, Queen foi a um bar em uma pequena cidade, expulsou todos, pagou o bartender para levar sua bolsa para a casa de seu filho Rory, e ficou com a bola de ferro. Ao perceber que a bola podia torná-lo invisível, ele a engoliu sem hesitar, tornando-se parte da tecnologia alienígena. Enquanto isso, Rory, cuja mente era um pouco mais lenta que a de outras crianças, estava em uma sala de aula, observando outros alunos jogarem xadrez. Alguns garotos travessos ativaram o alarme de incêndio no corredor, e todos fugiram, exceto Rory, que ficou paralisado pelo medo. Os garotos entraram na sala, derrubaram o tabuleiro de xadrez e zombaram dele. Após o alarme parar, Rory, que tinha uma memória afiada, recolocou todas as peças de xadrez em suas posições originais. Naquela noite, o carteiro entregou um pacote na casa de Rory, o mesmo que Queen havia enviado com os itens do Predador. Rory, animado, abriu-o no porão. Ao tocar a braçadeira, ela se ativou, e ele começou a usá-la como um computador avançado, compreendendo rapidamente seu sistema. Enquanto isso, Queen foi capturado pelo exército, que começou a examiná-lo mentalmente. Trigger observou a entrevista atentamente, e Queen percebeu que os militares queriam encobrir o incidente. Ele foi colocado em um ônibus com outros prisioneiros estranhos, que zombaram dele quando mencionou ter visto um alienígena. Enquanto isso, agentes especiais levaram à força a doutora Casey, mostrando-lhe fotos do local do acidente e do Predador, explicando que essa espécie alienígena já havia visitado a Terra antes e agora estava voltando com frequência. À noite, a mãe de Rory, Emily, trouxe máscaras de Halloween para ele, mas ele se recusou a sair, temendo ser reconhecido pelos garotos travessos. Ele foi para o porão e tentou entender melhor os itens do Predador, ficando mais animado conforme a braçadeira se ativava e ele rapidamente compreendia a tecnologia. Enquanto isso, Casey chegou ao laboratório de Trigger e ficou pasma ao ver um corpo alienígena inconsciente e o local cheio de artefatos. Ela se higienizou e examinou o corpo do Predador. Trigger explicou que o chamavam de predadores porque adoravam caçar, e descobriram DNA humano em seu código genético, o que o surpreendeu. Alguém sugeriu falar com Queen. Enquanto isso,
A outra nave alienígena que perseguia o predador no início da história chegou à Terra, contendo outro predador e 2 cães alienígenas, que rastrearam o sinal da braçadeira de Rory. Os sistemas militares terrestres detectaram a nave e enviaram jatos de combate, mas a tecnologia avançada da nave alienígena era impossível de enfrentar. No laboratório, o predador inconsciente acordou subitamente. Os cientistas tentaram contê-lo, mas ele era muito poderoso e começou a matar todos. Casey pegou uma arma de dardos tranquilizantes e uma amostra alienígena, escapando por pouco. O predador recuperou sua armadura e braçadeira, mas seu capacete ainda estava faltando. As portas de segurança eram automáticas e só abriam após a conclusão do processo de higienização. Casey, tremendo, iniciou o processo, e o predador a viu, mas não a considerou uma ameaça, ignorando-a. No corredor, ele pegou um capacete que os cientistas haviam obtido de outro alienígena, ao ativá-lo, localizou exatamente onde estava seu próprio capacete, com Rory. Um cientista pediu a Casey para impedir a fuga do alienígena, e alarmes soaram por todo o laboratório enquanto o predador matava todos os soldados em seu caminho e escapava. Naquele momento, o ônibus de Quinn parou, e os soldados viram uma sombra correndo no teto. Era o predador. Agora, todos acreditaram em Quinn, e planejaram uma fuga, iniciando uma luta deliberada para atrair os guardas para dentro do ônibus, onde os subjugaram, tomaram suas armas e os expulsaram. Casey e o ônibus começaram a perseguir o predador, que viu uma nave espacial sendo perseguida por 2 jatos e desviou sua atenção para eles. Casey corajosamente pulou no teto do ônibus, mas na confusão, acidentalmente atirou em seu próprio pé. Quinn tentou atacar, mas o predador destruiu um pneu, parando o ônibus. Todos saíram rapidamente para encontrar um novo veículo, enquanto os jatos continuavam atirando na nave espacial, que de repente ficou invisível e destruiu ambos os jatos em segundos. O predador se escondeu atrás de um caminhão que saía do laboratório e matou os soldados dentro. Não muito longe, o outro alienígena pousou e soltou seus cães para encontrar seu inimigo. Enquanto isso, Quinn e seus companheiros se esconderam em um motel, esperando Casey acordar. Quando ela acordou, pegou uma arma com medo, mas Quinn a acalmou, explicando que estavam do lado dela, não eram inimigos, e que os homens de Trigger queriam matá-la por esconder a amostra alienígena. Casey concordou em trabalhar com eles e forneceu informações que levaram Quinn a entender que o predador estava atrás de Rory e queria seus itens de volta. Enquanto isso, Rory colocou o capacete e descobriu um vídeo armazenado mostrando como os predadores injetam DNA de outras espécies em seus corpos para se tornarem mais fortes. Rory ficou impressionado e decidiu sair para comemorar o Halloween. Quando Quinn e sua equipe chegaram à casa, Rory já havia saído. Quinn contou tudo a Emily e deu a ela uma arma para proteger seu filho. Inicialmente, os outros soldados hesitaram, mas quando Emily explicou o quão bom Quinn era em seu trabalho, todos concordaram em se juntar à missão, decidindo procurar o menino em pares separados. Rory estava andando na rua quando os 2 garotos travessos o reconheceram e começaram a zombar de suas roupas. Rory ignorou-os e bateu em uma porta, mas ninguém respondeu. O dono da casa apareceu na varanda, zombou dele e jogou algo nele, ativando acidentalmente o capacete, que liberou uma energia poderosa, matando o homem e destruindo sua casa. As outras crianças fugiram com medo. A explosão foi tão grande que Quinn e Casey a viram de longe e dirigiram rapidamente para lá. Rory, agora assustado, largou o capacete no chão e se escondeu em um campo, onde encontrou um cachorro e fez amizade com ele. Os cães alienígenas chegaram, mas Quinn os atropelou com seu veículo antes que atacassem Rory. A equipe inteira chegou, e Casey tentou levar Rory para longe enquanto os outros abriam fogo. Quinn correu enquanto um cachorro o perseguia, mas ele jogou granadas em sua boca, explodindo, e atirou no outro cachorro até matá-lo. Casey estava coletando amostras quando um predador apareceu, agarrou um de seus homens e ameaçou matá-lo se todos não largassem as armas. O grupo obedeceu, mas Quinn rapidamente pegou uma arma e atirou no predador, que soltou o homem. Todos então fugiram e se esconderam na escola de Rory. O predador explodiu a porta da frente, e Quinn percebeu que ele estava atrás do minicomputador da braçadeira de Rory.
Ele removeu o dispositivo e o deu ao predador, que o agarrou, mas assim que o dispositivo estava em suas mãos, o outro predador apareceu e o puxou para fora da janela. Enquanto os alienígenas lutavam, os humanos decidiram fugir. Uma luta intensa se seguiu entre os dois alienígenas, com o predador maior derrotando facilmente o menor, jogando-o em um carro e arrancando sua cabeça junto com a coluna. A polícia estava chegando, então o predador usou seu dispositivo para identificar os humanos e desapareceu. Quinn então ligou para Emily para saber se ela estava bem, mas agentes do governo agora monitoravam seus movimentos. Emily quebrou seu telefone imediatamente para evitar que os agentes rastreassem Quinn. Enquanto isso, Trigger e sua equipe encontraram o corpo do predador menor. Trigger deduziu que o predador maior o perseguia porque ele havia escondido algo importante, e ele queria esse item a qualquer custo, precisando de Rory para isso. Rory e todo o grupo estavam escondidos em algum lugar da floresta. Casey, após algumas investigações, confirmou que os predadores estavam constantemente se atualizando. Então, ouviram um som. Um dos cães alienígenas, anteriormente ferido por uma granada, ainda estava vivo e os havia seguido até lá. Mas Nettles impediu todos de atacar, pois não parecia que o cachorro os atacaria, talvez pudesse ser útil. Casey tentou se comunicar com o cachorro, mas então Trigger chegou de helicóptero, e Casey rapidamente jogou algo para afastar o cachorro. Todos ficaram em silêncio. Trigger questionou Quinn e Casey sobre a braçadeira, e quando se recusaram a responder, os agentes começaram a espancar Quinn enquanto Trigger interrogava Casey. Trigger explicou que os predadores haviam percebido que os humanos estavam destruindo seu planeta e que não restava muito tempo, então queriam coletar o melhor DNA humano antes que fossem extintos. Enquanto isso, na casa de Emily, agentes procuravam por itens alienígenas quando o predador entrou subitamente. Emily se escondeu, e o predador matou todos os agentes. Ele viu um mapa na escrivaninha de Rory mostrando a localização da nave, mapa que Rory havia criado, e um agente rapidamente informou Trigger. Trigger levou Rory no helicóptero e deixou alguns agentes para matar Quinn e Casey. Quinn facilmente os derrotou, e quando um agente estava prestes a matar Casey, o cachorro alienígena vomitou, contendo uma bomba, distraindo o agente, e Casey aproveitou para atingi-lo com uma cadeira e pular antes da explosão. Quinn encontrou Nebraska matando o último guarda, e em seguida, ele e Casey planejaram sua fuga, mas seus amigos chegaram de helicóptero para resgatá-los, e o cachorro alienígena os seguiu pelo chão. Logo, todos chegaram a outra nave espacial. Trigger fez Rory abrir a porta e entrou, ordenando que seus homens levassem tudo. De repente, Trigger caiu. Mais tarde, descobriu-se que Quinn, invisível, os havia seguido. Depois de matar todos os guardas, Quinn capturou Trigger e o levou para fora, onde seus amigos haviam encurralado alguns agentes. O predador então apareceu e atacou um deles, que, antes de morrer, disparou um sinalizador no ar. Distraídos, Trigger escapou, e logo uma saraivada de balas começou. Quinn se escondeu em um canto com Rory e deu a ele a bola de invisibilidade. O predador entrou em um jipe e matou muitos dos homens de Trigger. Durante a luta, um tubo de gasolina foi cortado, e o jipe virou e explodiu. O predador então entrou na nave e reproduziu uma mensagem pelos alto-falantes, cujo som causou dor nos ouvidos de todos, mas gradualmente entenderam. Ele disse que havia vindo para destruir a nave e que não deixaria ninguém vivo, ativando o modo de autodestruição no final da mensagem. Quinn e Trigger decidiram lutar juntos. Trigger tentou roubar alguns itens alienígenas, mas o cachorro o impediu. Todos se esconderam na floresta, e o predador saiu antes da nave explodir. Então, um som estranho foi ouvido. Uma arma alienígena voou e cortou a mão de um agente. Dreyer, pensando no que o homem faria sem a mão, atirou nele, enquanto o predador puxou um soldado atrás dele para cima. Quinn e dois amigos escaram o predador para atraí-lo, para que os outros pudessem atacá-lo. O predador veio e atacou todos, balas continuavam a atingi-lo sem efeito. Trigger tentou usar a própria arma do predador contra ele, mas ela explodiu em suas mãos, decapitando-o. O predador ficou ferido, mas não se importou, e feriu gravemente os dois amigos de Quinn,
que, sabendo que iriam morrer, se mataram para evitar a dor. O predador voltou, empurrou Casey e Quinn, e agarrou Rory, revelando que seu verdadeiro alvo não era Quinn, mas Rory, pois seu DNA poderia melhorá-lo. O predador levou Rory para a nave, mas Rory deixou cair a bola de ferro brilhante. Quinn, Nebraska e Nettles pularam na nave, e Casey tentou pular também, mas Quinn a empurrou para longe do perigo. Dentro da nave, Rory viu o predador ativando um campo de força e rapidamente avisou seu pai, que pulou para salvá-lo. Nebraska ficou para trás, e Nettles teve as pernas cortadas. Nebraska pulou nos motores da nave para causar uma queda, salvando seus amigos. Quinn entrou no campo de força e atirou no predador brevemente antes que a nave balançasse violentamente e ele caísse, sendo salvo por uma corda enrolada em seu pé. A nave caiu, o predador saiu e começou a lutar com Quinn, que era muito fraco para vencê-lo. Casey então pulou nas costas do predador e atirou em sua cabeça, pulando para baixo, e Quinn empurrou o predador para um canto. No momento certo, Rory ativou o campo de força, cortando a mão do predador. Casey pegou a mão e deu a Quinn, que usou a própria arma do predador para atacá-lo, finalmente matando-o. Após a luta, Quinn coletou alguns itens em memória de seus amigos e lembrou deles com Rory. Algum tempo depois, Quinn foi a um novo laboratório do governo, onde, graças às informações fornecidas por Rory, preparativos estavam sendo feitos para lutar contra os alienígenas. Eles também encontraram um item misterioso que o primeiro predador trouxera, uma armadura extremamente poderosa chamada de Predador Killer.